De repente existe aquele amigo que parece que é o amigo legal porque ele paga pra todo mundo, mas na realidade ele é um narcisista. Olá pessoal, mais um Pod Guia Zen para vocês. Como vocês sabem, a gente está num novo estúdio aqui, tudo mais light, mais suave. Eu acho que combinou muito com a nossa vibe. Mas não mudou nada o conteúdo. O conteúdo do nosso podcast é para trazer empreendedores e empresários aqui da nossa região. E eu trouxe uma convidada que já participou. Vou te agradecer novamente, Elisandra, por você estar aqui com a gente. O assunto de hoje é um assunto muito interessante que eu já vou falar para vocês. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores. O Grupo Monteiro é uma empresa de mais de 50 anos aqui da Zona Norte, é uma empresa de facilities. Para quem não sabe, facilities é portaria virtual, limpeza, tudo que você precisa para o teu prédio, o teu condomínio, eles têm, tá bom? Uma empresa de mais de 50 anos aqui da Zona Norte, Grupo Monteiro. A outra é a nossa querida Fabi Bolos, inclusive ela trouxe aqui um presentinho que eu já vou te entregar. Fabi Bolos Artesanais também é a nossa parceiraça. E também tem o Quentim Mineiro, que traz também pra gente aqui uns pães de queijos maravilhosos. É isso. Agora sim, quero falar com você, doutora. Doutora, pode chamar de doutora? Não precisa. Não precisa. A Elisandra, a gente já conversou, teve um outro podcast que foi muito legal. A gente foi indo por várias coisas da psicanálise. Psicanálise. E a gente falou muito de psicopata daquela vez. Isso. E hoje a gente vai entrar num assunto que é muito legal, polêmico também, tá muito em alta, que a gente vai falar sobre os narcisistas. Narcisistas. Gente, até arrepiei. Porque a gente fica até com medo, né? Porque narcisista pode ser... A gente pode ter um relacionamento tóxico e a gente identifica... E a gente tem mania de ficar identificando todo mundo, né? Ah, sim. A gente erro. Fica apontando, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente pensar assim... o narcisismo, ele faz parte da nossa Constituição. Todo mundo tem. Então, todo mundo tem um pouquinho. Por quê? Porque ele faz parte daquele momento em que você olha pra você mesmo. Né? A gente tem esse momento que a gente olha pra gente mesmo, a gente precisa dar valor àquilo que a gente faz. Então, isso faz parte do narcisismo. E existe o transtorno de personalidade narcisista, que é aí que é o problema. E qual que seria? Como que a gente identifica? E tá errado ficar identificando também a Tá errado ficar identificando todo mundo. Por quê? Porque, em geral, a gente identifica todo aquele que a gente não gosta muito, todo aquele que quer mandar, mas o fato da pessoa ser mandona não significa que ela tenha o transtorno. A gente vai perceber que existe um transtorno quando isso é recorrente, quando isso causa sofrimento. Isso o quê? A manipulação, a sedução para a manipulação. Então, tudo isso são as características principais. São as características principais. Então, a pessoa que se coloca como o centro do universo, não é o sol, mas se acha o centro do universo, mas faz isso de uma forma a fazer o outro sofrer. E ela não liga para esse sofrimento do outro. Ela não se importa se... É uma pessoa totalmente egoísta. É uma pessoa completamente egoísta. Então ela não liga se a outra pessoa vai ser prejudicada, se a outra pessoa vai perder alguma coisa. Ela se coloca no centro e faz toda a movimentação do entorno para que ela realmente seja vista como a pessoa mais importante ou como a vítima. Porque a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista também pode ser aquela mega vítima de tudo. Tudo depende do acontece que tá em volta. com ela. Depende do que está em volta. Depende do que ela precisa. Que, assim, dá pra comparar um narcisista com um psicopata? Porque quando a gente falou da outra vez também, eu não sei se eles são parecidos, mas é isso. Ele passa por cima de quem for pra conseguir o que ele quer. E ele não tem empatia. O narcisista também? Também. O que a gente fala é assim, o psicopata, ele tem narcisismo e tem o transtorno de personalidade narcisista. Faz parte do funcionamento dele. É uma das características do psicopata. Isso, faz parte da personalidade dele. Agora, o narcisista não necessariamente será um psicopata. Né? Então, não necessariamente vai cometer algum crime, não necessariamente vai infligir dor, não necessariamente vai influenciar para um sofrimento deliberado. Então, a psicopatia precisa disso. A psicopatia tem mais esse viés
mais pesado, mais Tá. carregado. Mas tem essas coisas muito parecidas. Por exemplo, a sedução, a manipulação. Mas também atingir o objetivo de qualquer forma. Atingir o objetivo de qualquer forma, a desconsideração do outro. Porque como ele consegue se colocar no centro... É muito interessante porque quando você se coloca... Essas coisas que se vendem muito, pensa em você mesmo, você tem que pensar em você, você tem que ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Você é o seu Deus. Você é o seu Deus. Então, isso no exagero pode ser um tipo de narcisismo. Entendi. Né? Então, a gente precisa aprender a balancear. Quando eu penso muito em mim e me coloco no centro das coisas e acho que eu sou o meu Deus, eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, o que acontece na minha relação com o outro? Eu meio que apago. Eu não tenho, não é ninguém pra o outro você, não é né? ninguém pra mim. Eu não preciso do outro na minha relação. Então, isso acontece com a gente em momentos pontuais da nossa vida. Sim. E a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, acontece isso sempre. Entendi. Porque você pode ter um relacionamento, é isso que você tá falando, né? Um relacionamento que você tem ali, que aquele relacionamento não é tão bom e você sempre, naquele relacionamento você é meio egoísta. Então você é meio narcisista naquele relacionamento. Mas não... É diferente de ser um narcisista. Isso, é diferente de ser um narcisista. Mas ali sempre. naquele relacionamento virou um relacionamento tóxico. Isso, Tá. mas ele pode ir se tornando cada vez mais patológico. Ah, é? Pode se tornar um narcisista? Pode se tornar um relacionamento muito patológico. Ah, não, aquele relacionamento. Aquele relacionamento Tá. e você distribuir isso para as outras relações. Caraca, Então, na medida não em que, sabia. por exemplo, eu com o meu marido, eu Tá. começo a ter uma relação com muito ciúme. Sim. Né? Então eu corro atrás de todas as coisas, olho todas as coisas, vou de carro para saber onde que ele tá, com quem que ele tá, aquela coisa que tem gente que faz isso, né? Aquela coisa meio maluca. Isso começa a fazer parte da minha vida. Essência. E de uma forma natural, assim, como se isso fosse comum. Isso está certo. E eu começo a fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Então, aquilo que era pontual, de um relacionamento Sim. tóxico com aquela pessoa, pode se ampliar e ir para os outros relacionamentos. Nossa. Com amigos, com filhos. Então você pode se tornar narcisista. A gente pode se tornar mais patologicamente narcisista. Nossa, assim, que loucura. mais patologicamente, porque como eu disse, todo mundo tem um pouquinho de narcisismo. Mas você consegue, se você perceber que você tá indo por esse caminho, você pode fazer um tratamento. Você pode fazer se você já não tem o transtorno. Ah, entendi. A pessoa que tem o transtorno dificilmente vai procurar uma ajuda. Nem vai procurar, né? Não, porque ele é o máximo, então... Tá tudo certo, o seu máximo. Ele é o máximo, e assim, os outros é que não entendem o quanto que ele é o máximo. Então ele não precisa de ajuda. Ele é muito bom, né? Qual que é o problema? Exatamente, Nossa. ele é muito bom, ele é muito centro das atenções, ele é muito tudo. Uhum. Então ele não precisa de... Aquela coisa que tem muita gente que fala, mas eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ninguém dizendo pra mim o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de ninguém. Falta humildade, né? Muita, muita. Agora, a gente, no normal, vamos dizer assim, né? Nós que temos um pouquinho de narcisismo, a gente pode se perceber numa relação mais narcisista com determinadas pessoas, com filhos, por exemplo. De repente, com um filho você pega mais no pé, você quer mais atenção daquele filho, você exige de uma forma diferente, isso faz você sofrer, faz o seu filho sofrer. Assim é num relacionamento com o marido, com o namorado, com Como é que você chama então esse pontual? Não sei se você vai falar isso, mas é pontual para aquele relacionamento. A mãe tem vários filhos, aí pontualmente para um filho, então ela é narcisista. Como que fala Então, isso? assim, ela é narcisista, mas de repente, para com um filho, isso fica exagerado. Tá. Mas ela continua sendo narcisista também com os outros, mas de repente com os outros ela consegue... Pondera mais. E também vai depender muito de como o outro está recebendo. Uhum. Porque muitas vezes a gente se submete a relações tóxicas com narcisistas sem a gente perceber que a gente está se submetendo demais.
Então, eu me coloco na situação de deixar fazer ser abusado. Isso, deixar Entendi. você fazer o que você quiser Porque quem de mim. abusa, para um abusador tem o Isso. abusado, né? Tem aquele que se permite. É. Então, voltando lá para um narcisista, ele é manipulador, Ele é manipulador. ele é egoísta, o que mais? Ele é egocêntrico. Ele é egocêntrico, ele se coloca como o centro não é só das atenções, ele se coloca como o centro da movimentação de todas as coisas, como se tudo que tivesse acontecendo ao redor A pessoa precisa dele. Isso. Tá. Então, assim, uma mulher tem um relacionamento lá, ela precisa. Ela tá lá passando por alguma dificuldade, ele vai arrumar o melhor advogado pra ela, ele vai arrumar, sei lá, algumas coisas assim. Tudo que ela precisar, ele vai envolvê-la nessa situação. Isso. Parece que sem ele ela não anda. Exatamente. Ele se faz extremamente necessário para a outra pessoa. Por isso que o narcisista, ele tem um jogo de sedução muito interessante, porque ele no princípio ele faz você se sentir muito valorizada, que é isso que acontece nas relações que a gente jogo, olha, né? ele faz você se sentir valorizada porque ele vai dizer isso, né? Olha, sem mim você não é nada. Se eu não estiver aqui fazendo por você, você não é nada, né? Você precisa da minha ajuda, da minha presença, do meu amor, e a pessoa vai sendo envolvida nessa relação. Vai ficando meio cega. E quando se toca, já e aí, é quando tarde você demais. percebe, você uma relação, você tá falando com um casal que é um narcisista e o outro que tá se deixando. Esse aqui fica super, super apático, apagado. Fica, em geral fica, mas não percebe. Muitas vezes os outros que estão em volta é que acabam percebendo. Quando que a própria pessoa começa a perceber? Primeiro, a gente tem hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação, né? Apesar de que às vezes um pouco tortas, né? Porque é essa coisa que a gente falou, né? Das pessoas ficarem apontando, né? Todo mundo. Mas de alguma forma é uma informação importante. E a pessoa começa a entrar em sofrimento, a pessoa começa a perceber que ela está limitada nos seus movimentos, então ela começa a perceber que ela já não pode mais escolher a roupa, ela já não pode mais escolher o lugar. Os amigos também foram afastados. Isso. Porque eles fazem isso também, né? Eles fazem você ficar dependente dele e tenta afastar os amigos. Os amigos e os familiares, é muito comum. Porque quanto mais a pessoa estiver isolada de tudo, mais facilmente se manipula e mais facilmente aquele que é narcisista se torna a pessoa mais importante. Porque ele é o único. Ele é o único que tá ali. E joga isso pro outro, né? Dizendo, olha, tá vendo? Agora que você tá com esse resfriado, ninguém vem aqui te visitar. Ninguém te liga. Ninguém gosta de você. E ele que fez isso. E ele que acabou articulando toda a movimentação. Mas é de um jeito que a pessoa não percebe. Tão sutil que é por isso que às vezes se demora muito tempo, às vezes anos, para uma pessoa perceber que ela está num relacionamento com um narcisista, e às vezes até os amigos também demoram bastante para perceber. É que é difícil os amigos estarem do lado, conseguir falar para a pessoa, olha, você está vivendo um relacionamento abusivo. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir. Não. E ela não aceita. Não. Mas é difícil. Tem que deixar o tempo. Mas vai chegar uma hora, não sei se isso tem a ver. Ele vai fazendo uma rede, né? O narcisista vai envolvendo a pessoa numa rede. Chega uma hora que ele vai puxar. O momento de, sei lá, de término, de não serve mais. Então, não é nem o narcisista que vai puxar, é a própria pessoa que vai tentar sair, porque ela vai tentar fazer algum tipo de escolha que vai em confronto com aquilo. Pro narcisista, aquele relacionamento tá ótimo pra ele. Claro, ele não vai sair. Claro, não. A não ser que sei lá, ele encontre uma outra pessoa que vai se submeter mais ainda. Entendi. Senão, ele consegue ter 2, 3 relacionamentos e se a pessoa não quiser sair, ele não sai. Mas muitas vezes a articulação tá na mentira. Muitos narcisistas têm mitomania.
né, que é a doença da mentira. Então, são pessoas que recorrentemente falam mentiras. Só que falam mentiras, eles acreditam na própria mentira, né? Nossa, então, isso é muito louco. quando a pessoa acredita na própria mentira, eu falo, é muito legal, mas não legal no sentido de que é legal, mas no sentido de que é muito interessante a gente perceber como é que funciona a cabeça de uma pessoa que mente, que acredita na própria mentira e que articula a vida dela e a vida de outras pessoas em função da sua mentira. Então, por exemplo, um narcisista que tem um casamento, mas aí ele tem um relacionamento com uma outra pessoa e até com duas, com né? duas, com três, ele vai contando uma história que a mulher descobriu, mas olha, não é assim, é de outro jeito, foi um dia, já não é mais. Ela tá doente. Ela tá doente, ou a outra menina é que fica correndo atrás de mim, ela que não me larga. E pra uma pessoa que tá vivendo um relacionamento tóxico assim, tá vivendo com um narcisista, como que ela faz pra sair? O ideal não tem cura, né? O ideal é não ter esse relacionamento. Então, o ideal é não ter. O ideal é a gente conseguir se perceber. Eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem. Quem se perceber, a vítima ou o narcisista? A vítima. Ah, tá, porque o narcisista... O narcisista, ele sabe que o que ele tá fazendo, ele faz porque ele quer. Tá. Ele não tá sendo ele não tá sendo enganado. Ele não, e nem tá em sofrimento em função disso, né? Ele pode até ter um pouco de sofrimento se a vítima realmente escapar, né? Aí ele vai sofrer. Vai sofrer, porém nem tanto, né? Porque ele logo consegue colocar uma outra pessoa no lugar, né? Ou trazer essa vítima de volta. E daí ele vem com aquele agrado todo, né? Com o agrado presentes, você é maravilhosa. Com aquela coisa, eu mudei, agora eu sou uma outra pessoa. Estou fazendo terapia, por isso mudei. Porque a gente fala assim... E chega a terapeuta... Então, a gente fala assim, o narcisista, ele não procura terapia. Não, olha, eu sou narcisista e quero me curar disso. Não. Mas ele é capaz de simular num sentido até concreto, no sentido de vou até a terapeuta ou terapeuta, fico lá o tempo que for para dizer que estou me tratando. Você já atendeu? Já atendi. Tá ótimo. Já atendi. E é bem complicado atender narcisista, porque realmente não existe essa percepção, né? Então, aí você falava, né? Quem tem que ter a percepção? A gente precisa ter, a gente, de uma forma geral, a gente precisa ter uma percepção de si, no sentido de quem sou eu, o que eu quero da minha vida, isto está funcionando para mim ou não, e se submeter menos aquilo que é do outro. Só que isso, ao longo de uma relação, vai ficando cada vez mais difícil. Porque eu acho difícil. Entendi o que você tá falando, isso que serve pra mim, mas acho que é difícil você ter um relacionamento assim e tá tudo bem, tá feliz. Porque o outro abusa muito, né? Mas tem gente que prefere viver assim, tem gente do que terminar. Tem gente que não é que prefere viver, é que não consegue sair. Tá, entendi. Porque aí pode ser ter filhos, é isso. Porque assim, o narcisista, ele vai manipular todas as áreas da sua vida, a área financeira, a área emocional, a psicológica, a questão dos filhos, a sua posição social. Então, ele vai conseguir articular tudo isso. E eu sempre falo que não é só questão financeira. Sim. Porque eu atendo mulheres que possuem dinheiro, que têm profissão, que é independente. Que muitas vezes elas que sustentam a casa e estão num relacionamento com uma pessoa narcisista que se coloca numa posição de vítima. Nossa. Então, além de tudo, o cara ainda chega e fala pra ela, olha, mas olha o que você faz comigo, você só me faz sofrer. Eu não consigo um bom emprego porque eu não consigo ser melhor que você, porque você se acha melhor. Ele inverte a situação. Ele faz um jogo onde a pessoa se sente culpada e aí a pessoa não consegue sair da relação. Meu Deus. E assim, tanto homem quanto mulheres, tem os dois? Tem os dois. Eu, pelo menos, não conheço, pode até ser que exista, né? Se existir, o pessoal pode mandar aí pra gente.
não conheço uma estatística com quantidade. dados científicos comprovados, né, de quantidade, mais homens, mais mulheres, mas a gente sabe que existem homens, mulheres, existem os cônjuges, os irmãos, os filhos narcisistas, as mães, os pais, existem em todas as categorias. Eu ia te perguntar isso na sequência, que é, se você tá vivendo um relacionamento tóxico com um narcisista, um relacionamento amoroso, tentar sair dele, né? Fazer terapia para você conseguir se desvencilhar. Mas e quando, no caso, a gente tem ouvido falar muito sobre mães narcisistas, né? Nesse caso, você não consegue sair de uma relação com a mãe, né? Porque a mãe é um relacionamento muito importante para todo mundo, né? Como é que a pessoa vive, como é que a pessoa pode tá mais tranquilo com a mãe dela sabendo que ela é narcisista? Então, é que é uma utopia social a gente achar que tem que viver não precisa, eternamente com a mãe, né? Principalmente quando existe esse ponto de que é uma mãe que faz sofrer. Existem mães que jogam filho no lixo, não existem? A gente já viu casos, né? Mães que abandonam os filhos de uma forma bem cruel, né? Muito cruel. Existem mães que assassinam, né? Assim como existem filhos que assassinam os pais. Então, é difícil, é mais difícil do que uma outra relação, talvez porque realmente existe essa questão biológico-social, né, de que é a mãe. Ai, é a minha mãe, me criou, eu tenho que amar de qualquer jeito, porque a mãe tá nesse lugar, né, de um amor que a gente não pode medir, que a gente não pode dizer que não tem. Mas também, quando a gente começa a se reconhecer qual que é a nossa posição, reconhecer que a gente tem escolhas na vida, a gente começa a se desvencilhar desses lugares ideais. A mãe idealizada, que é amorosa, que é maravilhosa e que eu tenho que amar independentemente do que ela faça comigo. Eu não preciso mais disso. Você pode amar, mas não precisa ficar grudado, né? Ter um relacionamento. Você pode não amar também, né? Então pode, mas de repente... É que, assim, eu não sei se isso tem a ver, mas uma pessoa que passou por uma infância e a mãe narcisista, a pessoa tem um pouco de carência. Tem muita carência, tem muito medo. E aí ela fica sempre tentando buscar mais e mais a mãe. E aí é difícil para ela tentar desvencilhar da mãe, porque ela sempre tá na procura e a busca de amor, né? Ela ama a mãe dela. E muitas vezes vai se relacionar com uma pessoa parecida com a mãe, independentemente de homem ou mulher. Vai se relacionar, ou seja, com uma pessoa narcisista, com uma pessoa que também vai submetê-la a certos comportamentos, certos abusos psicológicos, emocionais, que de repente ela acha que é normal, né? Então, uma mãe narcisista é uma mãe que te acha um filho maravilhoso, mas quando pode te dar um cutucão que você se sente a pior pessoa do mundo. Porque o narcisista de relacionamento, ele tenta tirar todos os amigos próximos de toda a família. E como que a mãe... Mãe também. A mãe não vai deixar você ter amigos, né? Vive numa redoma. É muito comum a gente ver relacionamentos de mães, principalmente mães e filhas, em que a mãe se coloca como a melhor amiga, como a confidente. Então, essa filha não tenha isso desde de criança, né? Desde pequena. Não tem as amigas, não pode dormir na casa de ninguém, não vai brincar na casa de ninguém vem na casa, não pode namorar. A mãe escolhe a carreira que a filha vai seguir. E tem uma outra faceta dessa mãe, principalmente quando a menina vai crescendo, que é a mãe que começa a competir. Então ela vai começar a competir as amizades, né? Então se de repente é uma adolescente, por exemplo, que tem a amizade, aí a mãe... Ela quer ficar no meio da turma. É a mãe mais legal. A mãe legal. E super liberal. Isso. A mãe que leva, mas a mãe que fica na balada, a mãe que
que fica na competição com a filha. Tem que Isso ser é muito mais comum, legal que a gente. filha. E tem que ser mais legal, tem que se vestir. Quantas vezes a gente vê Fica, que a mãe... vira adolescente. Isso, que a mãe tem todo o estereótipo de adolescente e a filha tem uma configuração, assim, com relação à roupa muito mais sênior, né? A gente vê muito isso, né? E essa mãe é toda aquela mãe extravagante, é a mãe legal, é a mãe que vai levar, vai buscar, que vai ficar na balada. Que as amigas... reclamar, ela é a vítima. E que as amigas adoram, né? Sim. Porque as amigas sempre adoram a mãe que é assim, desde que não seja dela, né? Então, desde que que ela não seja... vai aproveitar da situação, né? Vai aproveitar ela vai levar, vai buscar, vai comprar coisas, né? Isso. Vai comprar coisa pra todo mundo, paga rodada. E legal você falar isso do comprar, né? Porque a questão financeira entra muito nisso, né? Tanto nos relacionamentos amorosos, entra nos relacionamentos de amizade, entra nos relacionamentos compra-se, paga tudo, né? Então, de repente existe aquele amigo que parece que é o amigo legal porque ele paga pra todo mundo, mas na realidade ele é um narcisista. Ele precisa mostrar que ele tem poder. É o poderoso, que e ele a mãe narcisista, então, nunca chama atenção. Sei lá, a turma tá lá, a mãe tá junto, ela é tão legal que ela não chama atenção. Tem alguém pegando cigarro, fumando, ela não vai chamar atenção. Não vai brigar. Ela é muito legal. Não, ela é muito legal, Ela é confidente das outras meninas. Né? Então ela compete com a filha. Em muitos casos compete com a filha, em muitos casos. E quando ela tem um relacionamento, ela vai competir também? Quando não, a filha exagero, né? Quando a filha tem relacionamento, pode competir também. Nossa. Sim, pode competir. Se a mãe não for casada, vai competir com o namorado da filha, porque ela vai competir por atenção. Ela não tem que ter atenção de tudo. Ela tem que ser de tudo, ela tem que se melhorar em tudo, né? Então, que absurdo. Então, se vai competir de todas as formas. Então, vai sim ser a sogra mais legal? Pode competir também nesse nível, né? Porque já houve a competição com relação ao pai, por exemplo. Né, já faz essa competição, com relação a avós, a irmãos, então já é uma pessoa deixa longe de todo mundo, ela então, é mais tem essa tendência, o narcisista ele tem a tendência de quando ele elege uma vítima, ele querer essa vítima para ele. Porque é claro que é muito mais fácil você submeter uma pessoa do que várias pessoas, apesar de que existem narcisistas de palco, né? Eles submetem multidões. Então, fazer o isolamento da pessoa é uma das coisas para poder poder, né? É uma das coisas que de repente é um alerta, né, para as pessoas que estão assistindo, se tá num relacionamento, e aí tanto relacionamento amoroso como de repente um relacionamento de amizade. Você tem amizade com uma pessoa que não quer que você tenha amizade com mais ninguém. Já viram isso? Já. Né? Você não pode ter amizade com mais ninguém se você for... Não existe um grupo de amizade. Não existe. Tem grupo, é só você e a pessoa. E se você for na casa de uma outra pessoa, ou se fez alguma outra coisa, foi num shopping, foi num show, esse narcisista se sente extremamente ofendido. Você acabou com a vida dele. Né? E ele coloca isso pra você, que é esse lado do narcisista, de sempre jogar pra você a culpa das coisas que estão acontecendo. Nossa, gente, é muito... que é tão... É profundo, né? Muito. Você tá me contando assim, eu tô lembrando, já passou por isso. Sim. Eu acho que é aquela pessoa ali. Então, a gente começa a perceber que a gente já conheceu pessoas que passaram por certas situações, né? Não necessariamente que esses companheiros ou companheiras fossem, ou amigos fossem narcisistas no sentido de transtorno de personalidade narcisista, que é a patologia. Sim. Mas num determinado momento estavam funcionando assim. Mas quem tem esse transtorno... Que é o vai ser assim sempre. Com todos os relacionamentos. Com todas as relações. Não é só com entendi. Então, assim, não é... é assim com a filha. E com... É com a filha. Não com o marido, nem com a mãe, nem com o irmão. Não, só com a filha. Não é uma patologia. Não é uma patologia. Mas se for uma patologia, é assim com todo mundo. É muito difícil não ser.
porque quando ele não consegue submeter a outra pessoa, ele deixa de lado a outra pessoa. Não conseguiu aquela, não é minha vítima, não serve pra mim. E esses exageros, assim, também tem uma outra, daí a gente saiu um pouco do narcisismo, mas tem uma outra patologia, que eu acho que se chama patologia, quando é borderline, que é aquele exagero, né? Então, o borderline é diferente, assim, porque é como se a pessoa ficasse ao mesmo tempo numa relação com esse mundo que é real, esse mundo que a gente está, mas que num determinado momento ele não tem o que a gente chama de laço social. Então, ele pode estar numa relação mais ensimesmada, narcísica, pode apresentar, então, um narcisismo. Mas ela vive muito em fantasia? Mas pode viver muito num mundo que é muito específico dela. Então, são transtornos que eles podem aparecer em conjunto. Que eles são meio similares, não são? Não sei. Então, não é que são similares, eles podem aparecer em conjunto. Entendi. Né? Então, as pessoas falam muitas vezes, né? Existem essas confusões, mas eu sempre falo assim que não tem problema também a gente ter confusão, porque o importante é a gente observar se a gente está sendo submetido, manipulado, né? Mas eles podem aparecer em conjunto e ficar nessa sensação de que é a mesma coisa. Mas vamos pensar assim que o borderline ele vai ter uma relação mais dificultosa ou mais patológica com o laço social, com o entendimento de si, né? Então meio que não se sabe direito, ele não se reconhece. Ele vive muito em função do outro, né? É diferente Às vezes vive muito em função do outro, porque ele vive muito em função de um mundo que ele constrói. Tá. Né? Mas ao mesmo que daí é diferente de um psicótico. O psicótico vive só no mundo que ele constrói. Tá. Borderline, ele vive no mundo que ele constrói, mas também no mundo real. O mundo que a gente chama de real. E o narcisista, ele vive no mundo real. Ele vive, mas ele mente muito, né? Ele pode mentir muito. Ele pode ser um narcisista que mente muito. Pode ser que não minta. Pode ser que não minta, mas ele pode ser uma pessoa que mente muito. E aí pode ter uma mitomania, que é a doença da mentira, mas ele pode mentir pontualmente também. Para você identificar, então, o narcisista, você tá desconfiada. Como é que a pessoa que é a vítima vai, então, numa terapia para entender isso, se entender, para poder sair dessa relação? A vítima é que vai na terapia para tentar entender o que está acontecendo com ela, entender que relação é essa que ela tem, entender por que ela não consegue sair da relação. E por que é tão tóxico? O que ela prejudica? Ela causa sofrimento. É tóxico porque causa muito sofrimento. E aí a gente pode pensar no sofrimento financeiro, de repente a pessoa não ter dinheiro para nada. A gente vê casos de pessoas que precisam entregar todo o seu salário para o outro. Toma conta de todo o rendimento da pessoa. Toma conta de todo o rendimento. É por isso que a gente vê casos aí da pessoa que fugiu, né? E levou a conta embora com todo o dinheiro. Ela pode sofrer com relação ao seu lado emocional, ao seu lado psicológico. Então, assim, o narcisista, ele tende a rebaixar demais a vítima dele. Né? Você não presta pra nada. Nossa, essas olha são só as frases. Isso, Nossa, olha só o que você tá falando. Pelo amor de Deus, aquele negócio, você engordou, você engordou. Desse jeito você vai sair? Você acha que alguém vai olhar pra você? Nossa, que cabelo! Então, ele vai pegando certos pontos e ele faz isso dentro de casa. Quando isso passa a ser comum, ou seja, a vítima não retruca, ele faz isso fora. Ele faz isso na frente dos outros. Então, vamos lá, vamos entender. Então, assim, ele tá fazendo isso dentro de casa, te rebaixando. Eu achava que aí fora ele te elogia pra ficar... Não. Ele não quer que você fique bem nem fora.
Mas ele se autoelogia? Ah, sim, o tempo inteiro. Ele é o máximo. Não é incomum a gente estar numa roda de amigos e aí ter um casal em que um fala pro outro, nossa, olha que besteira que você tá falando. Sim, e rebaixa o outro. Cala a boca. Sim. Na brincadeira. Ai, cala a boca, não é nada disso. Mas você não pensa antes de falar, né? Não existem essas frases. Então, esse rebaixamento, ele vai acontece, anulando a pessoa. Vai anulando, mas acontece inicialmente entre quatro paredes, né? Ali em casa. E depois vai se mas aí, quando a pessoa tá entendendo e tá querendo sair, aí vem o outro lado dele. Pra reconquistar. Aí vem o outro lado dele, porque ele é muito sedutor. Ele sabe jogar com a sedução. Ele sabe os teus pontos fracos, né? Ele sabe que você vai preferir flores do que bombons. Gente, é muito, muito interessante. É muito profundo, muito interessante e muito triste. Muito triste, Mas ele sabe tudo isso justamente porque ele desconsidera o teu sentimento. Ele desconsidera o teu pensamento. Então você, para ele, é um objeto. Se é um objeto, ele manipula do jeito que ele quiser. Bom, então para resumir aqui, que a pessoa tá passando por uma situação que de repente ela começa a desconfiar que ela está num relacionamento desse nível aí, tóxico e tudo mais, o que ela tem que fazer? Voltar pro rede de amigos? Me conta aí, tem algum segredo? Fazer terapia, voltar com as amigas, começar a se ouvir melhor, ouvir as amigas, se cuidar. Se ainda tiver amigas, né? Que às vezes já brigou com tanta gente. Com certeza. Né? Pode ser tudo isso e tudo isso junto, e pode ser uma coisa de cada vez. Então ela pode começar indo para uma terapia, pode tentar conversar com uma amiga. Com ele não adianta. Não, essa pessoa de forma nenhuma, não. Não adianta você falar para um narcisista, você está me rebaixando. É capaz dele se ajoelhar, chorar, te pedir perdão, virar a vítima e, né, isso de manhã à noite já te xingar novamente, né? Então não adianta, assim. Não adianta propor um tipo de conversa racional com uma pessoa assim. Porque depois ele vai te culpar ainda, né? Ele vai te culpar. Você que vai acabar pedindo desculpa. Porque ele conforme você vai reclamando daquilo que ele tá fazendo, ele vai jogando as reclamações que ele tem de você. E é claro, vamos pensar, né, num ninguém é perfeito, relacionamento, claro, né, de casal, de amigos, sempre tem um ou outro tem uma reclamação a fazer. Então, não adianta conversar com ele. Conversar com amigos. Conversar com as amigas, ou, né, os amigos mais próximos, de si e não dele. Que tem que tomar esse cuidado também. Porque ele vai contar a versão dele. Agora, uma coisa muito importante é assim, qual é a visão que as pessoas têm deste sujeito que a gente está dizendo que é um narcisista? Porque às vezes ele é o cara que é muito legal. Né? Ele mandou você calar a boca ali naquela hora na mesa, mas foi porque ele bebeu. Ele bebeu um pouco a mais. Imagina, ele só tava brincando. Foi só uma brincadeirinha, imagina. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Olha que pai maravilhoso que ele é. Ele não deixa faltar nada pra você. Ai, e ele joga com a sedução, né? O narcisista joga com a sedução. Então, às vezes você vai falar com uma amiga que faz parte ali do mesmo conjunto de pessoas em que ele está, e essa amiga vai falar, mas não, amiga, não, ele não é assim, foi uma bobeira, ele não é desse jeito, pensa bem. Mas se ela não estiver entendendo, porque assim, ela tem que entender o processo que ela tá passando, a outra tá passando. Essa amiga que tá ao lado tem que entender, porque assim, a gente não consegue perceber, porque fica muito, é tudo muito velado. Até a vítima começar a expor o que estava acontecendo, que a gente não sabia. Eu tô falando isso porque aconteceu no casal que eu conheço. Exatamente, você tá contando, eu tô aqui, ó, viajando. Tô contando a história. Você tá contando a história deles. Então, às vezes a amiga, ela já percebeu, já te deu alguns alertas. Red flags. Então assim, se você tem isso, então essa pessoa, de repente, é uma pessoa legal pra você conversar. Mas eu acho que
a ajuda profissional, ela é sempre melhor. Por quê? Porque ela não é enviesada. Porque mesmo quando você vai conversar com amigos, ainda assim existe enviesamento, né? Porque de repente a pessoa gosta mais dele, de repente a pessoa gosta mais de você, de repente é sua amiga antes de você estar com essa pessoa. Você não vai ter a neutralidade, Não né? vai ter a neutralidade. É que essa minha amiga, ela acordou, eu digo isso porque ela acordou e conseguiu sair. Demorou um tempo, mas ela conseguiu sair. Hoje, ela fala sobre isso, assim, e a gente não sabia exatamente o que ela estava passando. Mas o que ela passou é absurdo. E ela fala, uma pessoa super independente. Eu não sei como eu fiquei, mas assim, a gente não enxerga. E a gente tá enraizado lá no meio do bolo e tal, e ela não conseguia sair. A gente hoje não ela enxerga. Hoje ela fala que ela não conseguia enxergar e era um relacionamento, era o que ela tinha, entendeu? Hoje ela fala, se eu tivesse enxergado, e não adiantava ninguém falar, ela falou isso, não adiantava ninguém falar, culpa de amiga nenhuma, não adiantava falar porque eu não ia ouvir, não ia enxergar. Até ela sofreu bastante, até ela ter consciência, procurar ajuda, e realmente, ele tinha outros relacionamentos, foi por isso que ela conseguiu terminar. Porque talvez se ela não tivesse descoberto, ela não teria saído. Talvez. E aí ela vê tudo, o que ela passou, gente, totalmente... porque daí a pessoa faz uma retrospectiva, né? E começa a pensar, como é que eu aceitei isso? Em todos os relacionamentos, tudo que acontecia era o rei. Então. É muito louco. A gente vendo de fora, nossa, muito legal, mas... eu comecei a perceber um viés, assim, do esquisito ali. Parecia tão perfeito. Sabe, o casal Doriana? Ele é tão perfeito. Aí você começa a ver um negocinho ali, aqui e tal, viu umas grosserias, assim. Esquisito isso. Depois que passou, nossa, lembra aquele dia? Então, já era aquilo e tal. Isso, a gente não consegue perceber que não, a gente não consegue perceber. Porque a pessoa, a vítima também esconde. Esconde, também demora pra cair a ficha de que... Por que acontece isso? Porque a gente tende a normalizar as situações. Então, assim, de repente o marido é grosseiro. Mas ele é grosseiro. Mas ele tava nervoso aquele dia. Ele tava nervoso. Ele é muito rude. Ele é, sei lá, é do interior, por isso que ele é grosseiro, assim. A gente começa a dar desculpas pra gente mesmo, pra gente ficar naquela situação. Onde o certo deveria, na primeira vez que acontecesse qualquer coisa, gente, pera um pouquinho, né? Vamos conversar aqui. Só que a gente vai normalizando, a gente vai aceitando, vai achando que isso faz parte do relacionamento. Aquela coisa que a gente aprende de que a gente tem que abrir mão, né? Para o relacionamento dar certo, você tem que abrir mão de algumas coisas, o outro tem que abrir mão de algumas coisas. E a gente aprende por aí. Aí a gente acaba entendendo isso de uma forma errada, achando que você tem que abrir mão do seu valor, você tem que abrir mão da sua ética, você tem que abrir mão do seu amor próprio. Então, a gente, quando começa a se dar conta de que a gente está se perdendo da gente mesmo na relação, a gente é melhor procurar um profissional. Mas tem uma alerta vermelha aí quando eu percebi, ela foi se apagando. Vai se apagar, sim. E foi deixando, vou tomar mais conta aqui da casa, filhos, para ele brilhar, porque tá nesse momento. E aí ela foi ficando. É uma das formas, né? Parecia que era só uma combinação, mas não era. Isso, era um abuso. Parece que é uma combinação. E é essa coisa, né? É o momento do outro brilhar. Isso. Eu acho muito interessante. E não precisa ninguém se apagar pro outro brilhar. Exatamente, você não precisa se apagar pro outro brilhar. Tá certo que de repente num relacionamento vai ter que se voltar mais para os estudos de um ou para o trabalho, você tem que mudar de cidade porque a outra pessoa teve uma oportunidade melhor, mas a gente tem que tomar cuidado com esse apagamento, porque esse apagamento tem a ver com isso que eu falei, né, que é um apagamento do teu ser com você mesmo, né, onde você olha no espelho e você não mais se reconhece. Exatamente. Você fala... O que aconteceu comigo?
né? Eu me vestia tão bem, ou eu gostava tanto de fazer tal coisa, ou eu conversava com tantas pessoas. Tô me largando muito. Tô me largando então, muito. Então, assim, é super importante sempre você se cuidar, ter a cabeça também tem que estar bem, né? Sim. Tá sempre bem. Então, assim, é melhor... Porque análise, né? A autoanálise, assim, a gente tem que fazer, né? A terapia, o psicoterapeuta. Bom, a gente tem que buscar algumas ajudas, porque sozinho, às vezes, a gente não identifica algumas coisas que tá passando, né? Sozinho, o Freud falava que não existe autoanálise, não tem como a gente olhar pra gente mesmo. E eu dou um exemplo que é tenta se olhar diante do espelho e ver se você consegue se ver inteiro. E a gente não consegue. Sempre alguma coisa fica de fora. Ou você não vai conseguir ver as costas. Exatamente, né? E mesmo se você deter os olhos, não, eu só quero olhar à frente. Você tá detendo os olhos no espelho, que a parte de baixo você não tá vendo. Você tá olhando pra cá, Exatamente. Então, o outro, ele faz parte tanto da nossa constituição, como vai fazer parte desse reconhecimento, de me reapresentar. Então, é claro que a gente tem esse momento de, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? O que tá acontecendo comigo? Acontece, eu mudei demais. Mas o outro, que de repente inicia com um amigo, uma amiga, que vai te dando alguns toques, mas você tendo um outro que é profissional, é muito melhor, justamente porque ele não vai ter julgamento, ele não vai ter viés, ele não vai te oferecer possibilidades, porque um amigo sempre fala, faz isso, faz assim, né? O profissional, ele não faz isso, né? Pelo menos não cabe ao profissional fazer isso. Então você vai fazendo uma reconstrução de si mesmo, depois de repente ter se apagado tanto, ter se anulado tanto, mas você vai fazendo essa reconstrução, você com você, a partir desse olhar do profissional. Mas não é o profissional que está dizendo para você o que você tem que fazer. Não vai dar receitinha nenhuma, nenhuma resposta. Você que vai se autoavaliar. Não vai dar receita. Sabe por que não dá para dar receita? Porque só você que está na sua pele. É só você que sente o que você sente e sabe a quantidade, né, de dor. Sabe aquelas coisas que os médicos falam assim, de 1 a 10, quanto que... A gente que trabalha com psicanálise ou com... Você também tem que fazer essa avaliação. Mas a gente não consegue medir o quanto que te dói. Quanto que te dói ser anulada por este outro que tá com você. Por mim tá tudo bem. Então, de repente tá tudo bem. E quem sou eu pra dizer que não, olha, não, isso não é uma relação. Muito louco isso. Se não for a sua escolha a fazer esta movimentação, por mais que um profissional faça, você vai continuar no mesmo lugar. Depende totalmente da vítima. Depende totalmente da pessoa. Resumindo, é bom terapia pra todo mundo. Tem gente que acha que não precisa nunca vou precisar de terapia, não preciso, não sou louco. Mas todo mundo, é tão bom fazer. Sabe que depois da pandemia, essa coisa do não vou fazer terapia porque eu não sou louco, melhorou bastante, né? Eu acho que as pessoas devem sim procurar uma ajuda, né? Agora, qual o tipo? É aí que não tem 3 tipos, né? Tem vários tipos, né? Então a gente tem a psicoterapia, que eu sempre digo assim que é uma forma mais adaptativa de lidar com as questões da vida e do mundo. A gente tem a psicanálise, que ela é mais profunda porque ela lida com algo que está muito internalizado. Muito internalizado. Tem o subconsciente e tudo mais. Tem inconsciente, não é subconsciente. Mas é para todo mundo? Talvez não. Talvez existam pessoas que ainda não estejam no momento de uma análise, né? Precisam ainda de algum outro tipo de terapia ou precisam de algum outro tipo de exercício para depois chegar e se encarar. Porque na análise a gente precisa se encarar. E aí eu preciso encarar os meus fantasmas, os meus conflitos. As suas dores. As minhas dores, aquilo que eu não tenho de bom. Porque eu não sou uma pessoa linda e maravilhosa. Né? Já vai doer, né? Isso. E quando a gente está em sofrimento, a gente quer ir para uma terapia para tirar o sofrimento, para eu me sentir bem. Mas não mexe comigo. Isso. E a análise... não é que não vai fazer isso, mas também mediante você olhar
para aquilo que não é muito legal em você mesmo. Tem que aceitar, né? E não é que você vai ter que aceitar, você vai ter a possibilidade de mudar ou não. Né? Primeiro você precisa saber se você é uma pessoa maldosa, porque de repente você é maldosa, só que você não faz maldade, mas você lá no fundo, você é maldosa. Eu falo assim, que toda mãe tem um quesinho de maldade, porque a gente não fala, eu sou mãe também, né, tenho 2 filhos adultos, a gente não fala assim pros filhos, leva guarda-chuva, leva blusa. Aí, não vai levar? Não vai levar, tomara que chova. Eu não falei? Isso, e se chover, tô toda molhada. Tá vendo? Não disse então assim, a gente, todo mundo carrega um quesinho de maldadezinha, mas não necessariamente você tá infringindo a dor, o sofrimento no outro. Mas é importante a gente reconhecer esse lado nosso também. Então, gente, resumindo, é bom fazer terapia, psicanálise, o que for. Faça, porque sempre é bom se autoconhecer e para ver como é que você tá agindo com as outras pessoas e como estão agindo com você. Né? E isso é o mais importante. O que as pessoas estão fazendo com você? É isso aí. Muito bom de novo, né? Pela segunda vez, a gente tem um papo muito gostoso. O assunto é muito interessante. E mais uma vez, um presentinho aqui da Fabi. Você gostou? Nossa, esse presente é tão gostoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Ela faz coisas incríveis, é muito bom. Obrigada de novo, viu, Fabi? Obrigada, porque é realmente... É muito bom. Não durou nem uma hora em casa. É muito bom. É maravilhoso. Depois você até me pediu o telefone dela, né? Pedi. Meu marido, ele chegou a entrar em contato. Eu acho que eles vão fazer ainda negócio. Legal, ótimo. É isso aí, gente. Gostaram do episódio de hoje? É muito bom, né? Narcisismo é um assunto tá muito em alta e é bem interessante, né? Você vai ter que vir mais outras vezes pra gente falar sobre... eu tava falando, perguntando, tem psicopatia e tem a borderline. Que também, assim, é muito legal. A gente pode falar sobre os vários transtornos que existem. Sim, tem muita coisa, Muita coisa. Mas não pra gente sair identificando. Não, então não façam, isso é feio. Eu sou dessas. Lê um livro, nossa, acho que aquele ali. Vamos olhar pra gente primeiro. Será que eu sou narcisista? Exatamente, é bom se olhar, porque... Você tava falando, né? A gente se identifica com alguma coisa, assim, não total, assim, mas alguma coisinha a gente tem sempre que melhorar, né? Sabe que eu sempre falo assim, a gente, antes de falar que o outro é narcisista ou que o outro é tóxico, na relação você se pergunta, será que eu não estou sendo a tóxica da relação? Ou o tóxico da relação? Né? E às vezes é a gente que tá causando certo sofrimento. De repente você pode melhorar alguma coisa. Não, né? Sim, se você não tem o transtorno, que daí é uma coisa mais complicada, mas se são coisas pontuais, sim, a gente melhora. Né? Quem tem esse transtorno não vai nem querer melhorar. Não vai nem querer melhorar, não. Gente, eu não falei, o assunto é muito gostoso. Como sempre, a gente traz aqui empreendedores e empresários da região. Ela também, né, é empreendedora aqui da região. Gosta muito de, né, tá aberto ao público para as pessoas te conhecerem. E quem quiser saber um pouco mais, eu vou colocar aqui as redes sociais dela para vocês entrarem em contato, tá bom? Muito obrigada novamente. Obrigada, sempre muito gostoso. E se você gostou, acompanha a gente também no YouTube, tá? Se inscreve lá no nosso canal e aproveita e veja outros episódios que são muito interessantes, que tem tudo aí no Pod Guia ZN, tá bom? Obrigada pela sua companhia e eu espero você no próximo episódio.